E aí galera do YouTube, eu sou o Joey do canal Mangatube. E galera, dessa vez trouxe mais um vídeo de review com o mangá lançamento pela JBC, que é o Coin Laundry Lady. Então se você está querendo saber do que se trata este mangá, já diga-se de passagem, está bem bonito em relação, né, à apresentação. Continua aí no vídeo que após a vinheta nós vamos falar sobre ele, sobre o que se trata a história, personagens, enredo, tudo mais. Então, aguarde. E galera, como sempre, em todo vídeo de review, nós temos um resumo da obra sem dar muitos spoilers. Pra você aí que fica preocupado, falando, meu Deus, Joey fala demais, estraga toda a história. Nesse daqui, não vou estragar nada. Sabe por quê, galera? Porque o Coin Laundry Lady, ele é um mangá que é classificado em um estilo que a gente chama de mangá em tiras. What the fuck? Não conheço isso, Joey. Basicamente, cada capítulo é uma história diferente, onde ele vai juntar os personagens criados, né, no universo daquele autor, mas que você, teoricamente, não precisa ter lido o capítulo anterior para você conseguir ler o capítulo atual. E do que se trata a história de Coin Laundry Lady? Ela é uma história já nonsense, né? Então ela é uma história sem sentido. E ela fala sobre a Maoko. A Maoko, que é essa personagem aqui da capa. Ela vive em uma lavanderia e basicamente a vida dela é dar sustos nas pessoas que vão lá na lavanderia para lavar as suas roupas. Então o que você vai encontrar aqui nesse mangá é justamente essas histórias desse cotidiano, né, da Maoko, assustando as pessoas que vão lá na lavanderia e também, lógico, das estranhas figuras que vão fazer parte desse universo e que vão alegrar ou não a vida da Maoko e também daquela lavanderia. Se você quiser saber quais são essas histórias, aí você vai precisar ler o mangá, porque não tem como eu ficar resumindo uma por uma aqui, senão também as pessoas vão ficar aí reclamando, né? Bem, sobre o que eu achei da história. Ela é uma história de comédia, então por mais que seja com essa temática de terror, né, que ela vai lá, assusta as pessoas, não, o mangá é bem mais voltado pra comédia. Só que é aquela comédia natural japonesa, que até hoje eu não sei como os japoneses conseguem achar graça de certas coisas. Então, muitas das coisas apresentadas aqui no mangá, eu não achei graça. Mas se fosse, acredito que se fosse um japonês natural lendo, ele ia se gargalhar de dar risada. Não que o mangá não seja engraçado, tem também muitas partes dele em que eu dei risada. Mas, se você não é acostumado com o tipo de comédia que agrada aos japoneses, ou o tipo de comédia que os japoneses costumam colocar no mangá, talvez você não ache muito engraçado. Outra coisa, se você for daqueles tipos de pessoas que são conservadoras, tome cuidado, porque aqui no Coin Laundry Lady tem muita piada de humor negro, né, que brinca com tudo mesmo e mais um pouco. Então pode ser que se você for uma pessoa que não é daquelas que goste tanto de humor negro, você não vai gostar aqui do que você vai ver no mangá. Essa questão do humor negro foi um dos pontos fortes que eu achei na história. Porque são coisas que você para pra pensar e fala, mano, não acredito que eu tô lendo isso em um mangá. Acho que esses foram os pontos, né? O humor negro, aqui, cuidado, o Joey aqui gosta de humor negro, a galera fica brincando com as pessoas lá. Acho que esse foi o ponto maior que fez eu gostar das histórias que tem aqui nesse mangá, né? E acho que isso é um dos pontos fortes do autor. Uma outra coisa bacana desse mangá, ou não, né? Dependendo do seu ponto de vista, é que ele foi criado basicamente para não ser um mangá publicado, né? O autor, ele criou em várias épocas da trajetória dele. Então ele criava lá o capítulo, lançava lá na revista. Aí ele parava para criar uma outra obra dele, fazer uma outra publicação. Aí depois ele voltava a fazer o Coin Laundry Lady. Então você pode notar muitas diferenças nos traços, nos rostos dos personagens, né? Às vezes eles mudam um pouco, e até mesmo no estilo de história. Então a gente pode dizer que do capítulo 1 até o capítulo final, o estilo do autor vai mudando muito, tanto no desenho quanto até mesmo na história. Uma dica que o Cassius e o Marcelo deram lá no evento do Henshin Mais é que antes de você começar a ler o mangá, lê o pós-fácil do autor, né? Que aí você vai entender um pouco melhor o porquê que a história foi assim. Então, fica aí também o Joey repassando essa dica aí pra vocês.
Fora isso, além das histórias do Coin Laundry Lady, você também vai ter um extra das irmãs Suzuki, que também é uma história que se encaixa nos mesmos padrões de Coin Laundry Lady. É uma história com humor negro e comédia. E pra quem não sabe, o autor de Coin Laundry Lady é o mesmo autor lá do mangá Another, né? Faz parte lá, que ele fala que só fez o desenho, mas não, que ele também é coautor. Então, fica aí uma curiosidade. Se você é fã do cara, você pode adquirir que quem é fã gosta de praticamente tudo que o autor lança, né? Então, pode ser um agrado aí pra você que é fã do cara. Em relação à qualidade... Ai, galera, o mangá tá com aquele papel que o Joey gosta, que é o off-white, galera. Além de cheiroso, esse papel é bonito pra caramba, é grosso, galera. Quero todos os mangás agora em papel off-white, quero que vire tendência, porque olha só como que o mangá fica mais bonito, galera. Tá muito bom. A capa tem até um acabamento diferente, ela não é uma capa daquelas convencionais. E ele tem aqui umas páginas coloridas no início da edição. O mangá está custando R$15,90. Igual eu falei na review do Your Name, eu acho que tá muito barato pelo padrão de mangás que a JBC lança. A gente sabe que tem mangás que são com qualidade inferior ao que a gente vê nesses mangás com off-white, custando mais caro. Então, pra mim, tá um preço muito adequado. Repetindo que, na minha opinião, o Off-White, ele é um papel bem melhor do que o jornal e do que o Offset, na minha opinião. Principalmente em questão de transparência, que é algo que as pessoas costumam reclamar bastante hoje em dia. E sobre os traços do mangá, pra quem já tá acostumado com o Another, já sabe o estilo de traço que o autor usa, né? Que é um traço mais realista. Acho que para essa história, esse traço foi um traço ideal, até porque a gente também vê uma evolução do autor em relação a ele. E o autor também brinca bastante com o traço. Então não é porque o traço dele é mais real que ele não vai colocar, às vezes, um traço mais fantasioso. Principalmente nas caretas, que em mangás de comédia japonesa é algo que eles pegam bastante. Então, na minha opinião, o traço do autor eu já conhecia pelo Another, super satisfatório, não tem nada que reclamar, gosto bastante do tipo de traço dele. E o traço que ele colocou aqui na obra condiz e combina muito com o tipo de história. E se vale você comprar o Coin Laundry Lady ou não? Primeiramente, né, ele é um mangá voltado para pessoas com mais de 16 anos, justamente pelo humor negro que ele tem, o toque de humor que às vezes uma criança aí lê, falar pro pai pode não gostar, enfim. Ele é um mangá one shot, então é só esse volume, você comprou, leu, opa, guarda ali na sua estante, no seu guarda-roupa, no meu caso, na sua cômoda, enfim, não precisa se preocupar com mais edições. Só que tem aquilo, galera, muita gente não é fã de obras nonsense. Porque obra nonsense é pra você ler, pra realmente descontrair, porque o próprio nome já diz, a história não faz sentido. Às vezes você tá lendo uma coisa e fala, meu, isso é impossível de acontecer, como que isso tá acontecendo? Mas é porque a história é nonsense, galera. Muita gente não gosta e acaba falando, o mangá é ruim. Não é que o mangá é ruim, é o estilo que não te agrada. Então, eu acho que esse é um mangá em que eu recomendo você comprar, mas que você pense duas vezes. É o estilo de história que eu gosto? Eu gosto de histórias com comédia japonesa, porque se você não curtir esse tipo de história, você não vai gostar do Coin Laundry Lady, tá? Você vai falar, é de comédia, mas eu não dei risada. Então é isso. Eu recomendo, mas é aquele mangá que você precisa pensar se você realmente quer comprar ele, se você vai entender, pra depois você não sair falando aí que o mangá é ruim, sendo que foi você que não entendeu ou que o tipo de história que não te agrada. E pessoal, essa então foi a minha review sobre esse mangá. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, né, já sabe, e por favor, deixa aí o seu gostei, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Coloca aí nos comentários qual foi a sua opinião sobre esse mangá, o que você achou das histórias, do humor da história, né? Vamos aí debater e ver o que o pessoal também está achando. No mais, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, galera! Nos vemos na próxima! É isso aí, valeu, falou e... tchau! Piada de humor negro. Piada de humor negro pra combinar com Coin Laundry Lady, né? Vocês sabiam que todo mundo que faz teoria de Dragon Ball Super não é gente? Quero que eu vou tretar, tchau!